Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou? Dormiu? Está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Diariamente nós estamos aqui no YouTube para poder conversarmos, aprendermos, refletirmos acerca da palavra de Deus e os eventos que a própria Bíblia Sagrada promoveu ao longo da história. Nesse mês de outubro, a nossa temática é Reforma Protestante. Muitos ensinamentos, muitas reflexões, muitos aprendizados estamos aqui compartilhando e juntos estamos crescendo em graça e em conhecimento. Se porventura você chegou aqui e não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição agora. É só você clicar no botãozinho inscrever-se. Isso é gratuito, você não precisa se preocupar com nenhum custo, com nenhum valor a ser pago, a não ser a preocupação de você diariamente nos acompanhar para você não perder nenhum conteúdo que nós estamos aqui produzindo. Então você clica no botãozinho inscrever-se, acione o sininho das notificações para você receber. Toda vez que sair aqui o nosso programa, você recebe uma notificação do YouTube. Certifique-se, caso você já seja inscrito, se você acionou o sininho das notificações. Se não, o faça. E eu sempre falo para você, você está aqui, já deixa o like. Deixa o like. Ao longo do nosso programa, você pode também comentar, interagir conosco, deixar aqui as suas perspectivas de entendimento sobre o que nós estamos falando. E ao término eu sempre falo, olha, assiste o programa todo, não precisa se preocupar agora. Aí você pode depois copiar o link e enviar para um maior número de pessoas. Talvez alguém está querendo também aprender os assuntos, as temáticas que nós tratamos aqui. No mês de outubro, a nossa temática é Reforma Protestante. E nós entramos nesta semana dentro de uma seara muito interessante da Reforma Protestante. Aqueles que nós chamamos de seus pilares da Reforma Protestante e principalmente os pilares dentre as 95 teses apresentadas por Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517. A Reforma Protestante aconteceu naquela que é conhecida como a Era Medieval e talvez seja a Reforma Protestante o evento responsável por tirar a humanidade dessa era medieval. E você vai descobrir isso depois. Porque hoje nós queremos falar aqui sobre um dos pilares. Nós já apresentamos ontem aqui o Sola Fide, somente a fé como justificação daqueles que necessitam receber a salvação somente através da fé. A justificação é pela fé. E hoje, aquela que eu também julgo ser um dos pilares mais importantes de todos os aspectos levantados por Martinho Lutero. Solas Scripturas. Solos Scripturas. Olha, as escrituras sagradas durante o período medieval era literalmente esquecida e o povo era privado de acesso às escrituras. Imagina que a fé cristã, ela se embasa na figura de Cristo e Cristo se revela através das escrituras. Deus se revela através das escrituras. Então você imagina que o período medieval, ele é chamado de período do obscurantismo, porque de fato, imagina a ausência de conhecimento vai dar cabo à ignorância, e principalmente nessa área da vida espiritual, quando há ignorância, quando há falta de conhecimento, há uma destruição de maneira muito clara. Onde há ausência de conhecimento bíblico, há destruição, porque ali se instala a ignorância, e uma vez se instalando a ignorância, existe o fator e o resultado destruição.
Agora você precisa imaginar o seguinte: quando Martinho Lutero ele fala, ó, sola scriptura, somente as escrituras, com a ideia de levar aquilo que hoje nós conhecemos como a singularidade das escrituras, Martinho Lutero ele está levantando ali a bandeira de que, olha, única e exclusivamente pelas escrituras nós podemos conhecer a literal vontade de Deus. E por que o sola escritura é tão importante dentro do cenário da reforma protestante? Veja, é preciso você lembrar aquilo que nós já construímos até aqui. Então, se você tiver o desejo e não assistiu, vá na nossa playlist da reforma protestante e assista tudo. Quer se aprofundar mais? Aqui na descrição tem o curso Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica. E aí, por que eu estou falando isso para você? O cenário é que a voz do Papa, o mando do Papa, as ordens do Papa, a organização litúrgica, aquilo que é estabelecido pelo alto clero, estabelece regra diante dos fiéis, diante até do Estado. A igreja medieval, a igreja romana, a igreja católica, apostólica romana, ela vai imputar, ela vai inserir dentro de um cenário abrangente, não somente no âmbito religioso, o poder e o controle. Então, quando Martinho Lutero fala, olha, sola escritura, o que Martinho Lutero está dizendo? Olha, as ordens que o alto clero, as ordens que o Papa teima em impor de maneira até imoral, não tem valor, porque isso não está embasado na Bíblia. Então você imagina que o poder soberano do Papa, o poder soberano daqueles que detêm o poder religioso e também social, não prevalece contra as escrituras sagradas. Portanto, Martinho Lutero está dizendo, sola escritura. Olha, somente as escrituras pode, de fato, ser apresentada como literal palavra de Deus revelada à humanidade e não a voz do Papa. Então, Martinho Lutero vai estabelecer como sendo este um dos pilares das 95 teses, o sola scriptura. Então, sola escritura fala sobre a singularidade das escrituras, mas, além disso, vai falar sobre a questão da inspiração divina aos escritores do texto sagrado, vai falar sobre a suficiência, singularidade, autoridade da palavra. Então, você vê que várias outras perspectivas teológicas que hoje nós estudamos estão, sim, no viés de defesa e de manifesto público de Lutero, quando ele estabelece o sola scriptura, a singularidade das escrituras. Agora, veja aqui, para a gente finalizar, eu quero que você atente para o seguinte. Lutero ele teve uma experiência com Deus através da Bíblia. Lutero teve uma experiência com Deus através da Bíblia. E eu narrei aqui para você, nós já lemos aqui Romanos 1,17, nós lemos aqui Efésios 2, 7 e 8. Então, Lutero, ele começou a ter compreensão dos equívocos, que, na verdade, de maneira intencional, do poder da elite da igreja romana, estabelecendo um critério totalmente contrário à Bíblia Sagrada através do acesso à Bíblia. Então, Lutero ele não somente leu a Bíblia, Lutero ele estudou a Bíblia. Lutero percebeu, refletiu através da Bíblia o cenário social. Então, quando nós usamos essa ideia de sola escritura nos dias de hoje, o que nós estamos dizendo? Olha, deixem para lá as suas vontades pessoais, deixem para lá os seus aspectos litúrgicos que lhe agrada, para que a vontade de Deus se estabeleça através da palavra. Então, sola escritura
é o estabelecimento da vontade de Deus através da Bíblia Sagrada. E para nós terminarmos aqui, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em 2 de Timóteo, capítulo de número 3, e nós vamos ler aqui o versículo de número 16. Veja só. Veja o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. 2 de Timóteo 3,16. Toda a escritura, e a escritura está com letra maiúscula, tá certo? Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, veja, a Bíblia Sagrada, os escritos desses homens inspirados por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando Lutero fala sola escritura, o que ele está dizendo? Olha, a escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E ela já é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Então, olha, Papa, não venha com esse estabelecimento de sua própria vontade, do seu próprio querer, e coloque as escrituras em segundo plano. Então, Lutero está levantando sola escritura no sentido de dizer, olha, há uma suficiência na palavra, há singularidade na palavra, há autoridade na palavra, há inspiração na palavra de Deus. Portanto, somente ela vai estabelecer a vontade expressa de Deus, está na Bíblia Sagrada, e, portanto, através da Bíblia Sagrada, se estabelece aquilo que é a palavra de Deus, a vontade de Deus que está revelada no livro sagrado, no cânon sagrado. Então, esse é o sola escritura. Eu espero que você tenha entendido o que é sola escritura. Nós não temos tempo aqui de abranger, mas isso se aplica em várias coisas das nossas vidas. Será se a sua vontade tem sido manifesta, o seu querer, os seus desejos, ou aquilo que está expresso na palavra de Deus? Não é como você quer, não é como você gostaria que fosse, não é de acordo com a tua própria satisfação, mas sim como as Escrituras diz. Sola Escritura, somente a palavra de Deus, a singularidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus tem autoridade e a palavra de Deus é suficiente. Amém? Então, esse é o Sola Escritura. E se você quiser acompanhar mais, fique aqui diariamente, faça sua inscrição no canal para você acompanhar diariamente o Acordando para o Propósito. Pai, nós queremos louvar o teu nome neste dia, queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado, porque através da tua palavra tu se revela, através da tua palavra tu diz a nossa vontade, a tua vontade e aniquila a nossa vontade. Através da tua palavra nós podemos ler, através da revelação do teu propósito, nós podemos aprender sobre o teu Filho amado Jesus Cristo, nós podemos, Senhor, colocar em prática os teus estatutos, os teus preceitos e os princípios que estão na tua palavra. Abençoa nosso dia, nos dá a tua presença, nos dá a tua palavra, que através da Bíblia Sagrada nós sejamos conduzidos ao teu querer. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanhou aqui, parabéns porque você está acordando para o propósito. Amanhã, querendo Deus, nós estaremos aqui novamente para poder compartilharmos conhecimento, compartilharmos a palavra de Deus. Lembrando, sola escritura,